Eu escrevi um livro infantil, mas percebi que ele também fala com muitos adultos, porque no fundo muita gente cresce sem realmente se aceitar, tentando agradar, tentando caber, tentando ser quem esperam. Eu sei disso porque eu vivi exatamente isso. Passei muito tempo me adaptando, me anulando, tentando ser aceita, até que comecei a me observar mais, a perceber o que eu gostava, como eu me sentia, o que fazia sentido para mim e principalmente qual era a minha energia. E foi aí que algo começou a mudar. Quando eu comecei a me aceitar, parei de me abandonar, parei de me anular, parei de funcionar como todo mundo. E o mais interessante é que aquilo que eu via como um defeito em mim, eu comecei a enxergar como habilidades minhas que eu poderia estar desenvolvendo-as. É claro que o autoconhecimento, ele sempre fez parte da minha jornada, desde que eu me conheço por gente. E eu sempre fui buscando ferramentas no externo para que eu pudesse me compreender mais. Porque algo dentro de mim sempre pulsava muito forte para que eu pudesse compreender mais e mais e mais. Até que um dia essa voz começou a falar cada vez mais forte dentro de mim. Que há muito mais informações e que ela não está no externo. E foi fazendo uma jornada comigo mesmo, dentro do meu sentir, apenas eu e a minha energia, eu e os meus pensamentos, eu e o meu sentir. Eu trabalhei por alguns dias tudo isso comigo, eu e eu mesma. Aí eu realmente tive as respostas que eu tanto buscava lá fora. E essas respostas, elas foram vindo se encaixando como um quebra-cabeça de pouco em pouco. Claro que isso levou muito tempo para que eu realmente entendesse que aquilo realmente eram as respostas que eu estava buscando. Porque eu poderia ter compreendido na hora, mas a gente fica num sistema de negação e bloqueia essas informações. E isso aconteceu comigo. Então, depois de passar muito tempo, depois de essas informações assentarem e eu aceitar, foi onde realmente eu consegui compreender todo o processo que aconteceu comigo. Onde eu consegui compreender quem eu era, exatamente como eu era, e começar a me aceitar exatamente como sou. Nada havia de errado comigo. Tudo que eu experienciei, tudo que eu vivi, tudo que eu julguei, tudo que eu critiquei em mim, na minha pessoa, as minhas escolhas, eu entendi que tudo fez parte de uma jornada de mestre, de uma jornada com as experiências, não só na parte da teoria, mas na parte também de viver essas experiências, de viver o sentir, todos os sentimentos. Eu pudesse transformar tudo isso em um conhecimento muito profundo para que hoje eu estivesse aqui inspirando vocês a se aceitarem. E nessa pegada eu fiz um livro para o público infantil, mas que ele conversa também com adultos. Porque dentro de cada adulto existe uma criança que deixou de se expressar, assim como eu, que tentou caber, que sentiu medo de ser exatamente quem é. Porque imagina se lá atrás nós tivéssemos ouvido essas frases que nós somos perfeitos exatamente como somos. Não existe nada de errado conosco. E aquilo que eu tanto me criticava, que eu tanto achava que tinha algo de errado comigo, ao passar do tempo eu compreendi que eram as minhas maiores habilidades e que hoje eu consegui desenvolvê-las e vou seguindo desenvolver isso até o fim da minha vida. Mas hoje eu vim aqui para te inspirar a desenvolver as tuas habilidades,
Pare de se criticar, pare de se julgar, porque não há nada de errado contigo. Acredite que tu é perfeita exatamente como tu é. Troque a percepção, troque o olhar que tem consigo. Pare de se julgar tanto. Aprenda a se aceitar, a se amar exatamente como é. Isso é capa de um livro que eu produzi. Eu me amo exatamente como sou. Uma história linda, fatos reais de superação que se encaixa para todas as idades. Para crianças, adultos, idosos, porque o amor consigo mesmo não depende de idade. Que essa história possa te inspirar a se aceitar e se amar exatamente como é, porque quando eu comecei a me aceitar, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa se transformou e as coisas começaram a fluir. E eu entrei no meu propósito de vida e estou aqui hoje cumprindo ele contigo. O meu propósito é te inspirar, mas antes disso, eu preciso me amar exatamente como eu sou e honrar toda a minha história.